Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o REC R11. O fundo aí reagiu muito bem também nos últimos dias. Estamos falando de um fundo que estava em PVP abaixo de 0,8, agora já está com PVP de 0,95, negociando ali nas máximas, né, R$ 84. Dividend yield muito bom, 13,5% ao ano, considerando essa cota nas máximas, né, pegando o rendimento dos últimos 12 meses. Então, mínimo ali o fundo já chegou a estar negociado a R$ 62. Reagiu muito bem. Se a gente pega o gráfico de 6 meses e pega a valorização, já valorizou aí 33, 32%. Baita valorização aí para quem comprou nas mínimas, né? PVP 0,95, fundo aí já próximo do PVP igual a 1, último rendimento 1,15, e esse relatório é referente ao rendimento 0,94 de março. Não, na verdade, esse relatório vai ser referente é o 0,94 mesmo. Mas a gente vai verificar. Bem, mas é um fundo que reage muito bem, agora está sendo negociado já perto do seu valor justo. Ok? E daqui para o relatório gerencial, a gente consegue ver que em 18 de março, referente ao resultado do mês de fevereiro, o fundo distribuirá um montante que corresponde a um rendimento por cota de 94,95 centavos por cota. Então, frente àquela distribuição de março mesmo. Fundo encerrou o mês com 93% de seus recursos alocados, distribuídos em 104 operações de CRI e 10 fundos de investimentos imobiliários. Resultado dos últimos 12 meses desde o IPO, que é questão de performance, bom, não interessa muita gente, a gente quer saber o resultado desse mês. Alocações. Ao longo do mês, com base nas recomendações do consultor de investimentos, o fundo realizou as seguintes operações. Então, CRI Building, incorporadora e loteadora, o CRI foi emitido pela OPEA, tá? Foi o volume adquirido, qual taxa? E GPM mais 10,5, tá? Outro CRI ali, a CDI mais 4, outra taxa de aquisição IPCA mais 10, IPCA mais 10, CDI mais 3, IPCA mais 9, então taxa high yield, médio risco, taxas altas, né? CDI mais 4 é uma taxa alta, então high yield. CDI mais 6,5 high yield. O fundo adquiriu cotas do CRI-VIC 5, PCA mais 10,5, mais ou menos high yield, tá? Taxas muito boas, taxas altas. E o fundo realizou venda também dos seguintes CRIs VCA, CRIs SPS, Hotel Rosewood, enfim, entre outros. O fundo realizou a compra dos seguintes CRIs, Cartel 3 e Cartel 2. Tem agora compromissada no REC-R, essa daqui é nova. Em fevereiro, o fundo realizou uma operação compromissada captando um montante equivalente a 59 milhões, corresponde a 2,3% de ativos do fundo. Então, o fundo aí começa a ter um pouco de alavancagem, menos que 3%. Patrimônio líquido do fundo, de fevereiro, 2 bilhões e 364 milhões, fundo aí muito grande. Questão de liquidez também não é problema para o fundo. A alocação dos ativos, final de mês, 93% dos ativos detidos do fundo estavam investidos em CRIs e FIIs. Elevado percentual alocado no principal ativo-alvo do fundo, propicia um maior retorno aos cotistas. Os rendimentos recorrentes dos CRIs, quando distribuídos aos cotistas do fundo, pessoas físicas, são isentos de imposto de renda, aqui a gente já sabe. CRIs, 2 bilhões e 176 milhões, FIIs, 100 milhões, imóveis, 78 milhões, cotas de investimentos com liquidez diária de instituições financeiras, 95 milhões. Outros ativos, 10 milhões, total do patrimônio, 2 bilhões, né, e 461 milhões. Okay? Então a gente tem 4% em fundos imobiliários, tem 3% em imóveis, e aí tem liquidez diária e 4% o fundo ainda pode surfar boas compras aí de CRIs. Tá? Fundo bem diversificado, aqui não é orientado por porcentagem no PL do fundo, mas aqui estão os CRIs e não tem uma concentração maior do que 4%, né? Se a gente olha, dá uma olhada rápida, tem um ali 4,1% do PL, fora esse não tem mais nenhum além de 4%, um fundo bem diversificado, né? Quando a gente olha os fundos imobiliários, fundos ali ECRI 11 conhecido, MCRE também 11 conhecido, da Mauá, SNCI, fundo da Suno. Fundos ok,
né? Não tem tanta relevância também na carteira, 4% da carteira de fundos imobiliários, então não traz tanta preocupação, né, quando a gente quer investir no fundo de CRI. Mas para alocação tática, eu imagino. Aqui fala um pouco mais do portfólio do REC R11, no detalhe de cada CRI, dá para a gente pular, quem tiver interesse pode fazer sentido ver as maiores concentrações. Né, distribuição por indexador, 60% IPCA, vai ser o cálculo que a gente vai usar, inclusive, a uma taxa de aquisição IPCA mais 8,27. A gente sabe que a taxa MTM vai ser um pouco superior, mas para efeito de cálculo, como esse é o valor que a gente tem, a gente vai usar IPCA mais 8,27 mesmo. Tá? Maiores considerações ali do segmento de incorporação, loteamento, que é um pouco mais arriscado, por isso que as taxas são mais altas. Distribuição geográfica, maioria em São Paulo, restante ali distribuído em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, então em outras cidades, em outros estados também, tá? Além de São Paulo. DRE gerencial, então a gente tem março, valor distribuído 94 centavos, não, fevereiro 2025, 94 centavos, 95 centavos distribuídos, entregou o que teve de resultado, não acumulou nenhuma reserva. Rentabilidade mensal do fundo, o fundo aí vem com essa estratégia de não acumular, entregar o que tiver de resultado, tá? Aqui outros gráficos, a princípio era o que a gente estava procurando, a gente já conseguiu. IPCA mais 8,27 vai ser a taxa que vai nortear a gente. Então vamos para medidas de papel. 8,27. Então 8,27. Tem uma taxa de administração de 1,2. Vamos só verificar. Taxa de administração 0,2, consultoria 1. Então uma taxa total de 1,20. 20, IPCA já está. Vamos ver qual é o valor patrimonial do fundo por cota, 88,85. Então, valor patrimonial. $88,85. Spread do papel, por ser um mid risk, né? Comprou bastante papel high grade, eu vou ser mais conservador, vou deixar 2,70. Tá? Não é um high grade, mas também não é um high yield. Okay? Então, assim, a gente tem um preço teto de R$69, está bem fora, né? Por conta que a gente não tem a taxa real, a gente tem a taxa de aquisição, né? Não é MTM. Então acaba saindo um pouco mesmo do valor. A gente está falando de R$70, enquanto o fundo está sendo negociado em 84. Quando a gente vê, nas últimas 62 semanas, ele chegou a negociar bem abaixo do valor que a gente calculou, né? Mesmo sendo real, o fundo, para ter uma ideia de como estava descontado, né? Não é à toa que valorizou tanto. Outra forma da gente ver o preço, se está justo ou não, pelo valor patrimonial. O fundo aí está com 5% de desconto, está próximo do valor de mercado, e é um fundo que está entregando um resultado muito bom. Tá? Não é nem uma recomendação de compra, nem de venda, mas é mais um vídeo para nortear nossas decisões, dependendo da característica de cada investidor, cada perfil, cada estratégia. Tá? Pode valer a pena, pode não valer a pena, depende. Okay? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.